Olá pessoal, então ontem a gente fez, né, o vídeo da vida consagrada. Associamos, né, a importância da vida consagrada à perseguição do próprio demônio, né? Então tudo que é de Deus, qual é o sinal, né, de que algo é realmente de Deus? É a perseguição do mundo. Então, o Padre Paulo, ele fez uma entrevista, né? Ele fez uma... Na verdade, tem uma entrevista, tem uma palestra, em que ele fala da batina. E a gente sabe que tem muitos padres, né, que dizem por aí que ele é exagerado. Eu vejo, assim, com muita admiração a postura tanto dele, né? Eu sou aluna do Padre Paulo já tem um tempo, que eu ouço os cursos dele e muito do que eu falo aqui para vocês é porque vem dessa fonte, né? Vem dos estudos, vem de livros, sim, mas vem muito vamos dizer que num pensamento mais aclarado, né, da posição de Santo Tomás, porque a gente vê claramente que o Padre Paulo faz largo uso, né? Mas, e é uma posição tão lógica que realmente fica irrefutável. E isso incomoda muita gente. Então eu considero esse vídeo que eu estou fazendo agora um dos vídeos mais importantes do canal. A gente está aqui numa quinta-feira. Quinta-feira é o dia em que a igreja toda faz adoração ao Santíssimo Sacramento e reza pelas vocações sacerdotais, porque foi na Santa Ceia que o próprio Cristo instituiu o sacerdócio. Então hoje é um dia propício, né? Não por acaso, ontem foi dia 2, né, de fevereiro, dia da apresentação de Jesus no templo, e como nós ressaltamos no início do vídeo ontem, dia também de memória da vida consagrada, da vida religiosa consagrada. E logo depois, numa quinta-feira, como sequência do vídeo de ontem, na sequência que eu já tinha preparado para vocês, que não daria no vídeo todo, eu vim falar dos sacerdotes, né? Essa vida consagrada especialíssima. E eu peço, gente, muita atenção. Eu sei que eu trouxe muita coisa para vocês, eu tô aqui com 11, eu acho que pelas minhas contas aqui eu tô com 11 fontes de consulta. Mas por que é necessário? Porque é grave, o tema é grave, né? O tema, vamos dizer que várias santas místicas, né, viram sacerdotes sendo condenados ao inferno, infelizmente, né? Bispos, tem várias citações de santos sobre isso, por conta de uma falta de clarividência da função, da hierarquia, da unidade que eles devem e que eles ocupam dentro da igreja. Então, o sacerdote, eu quero começar dizendo isso, antes da gente fazer a oração. O sacerdote não é um fiel comum. O sacerdote é um homem retirado do povo, como vai dizer Dom Estevão, né? Citando aqui São João Paulo II, retirado do povo para um serviço especialíssimo. Sem o sacerdote não existem os sacramentos mais poderosos da igreja, né? A reconciliação e a Eucaristia, e óbvio, a Eucaristia é a maior dessa. Então eu peguei alguns documentos, eu peguei São Tomás de Aquino, não tive como fugir disso, para que vocês realmente passem a olhar o sacerdote com outros olhos. Né? E que se algum sacerdote, por acaso, vier visitar aqui esse vídeo, que saiba que nós leigos devemos aprender a vê-los assim como os senhores devem se ver, né? Com uma função muito diferente. Então, uma coisa é o sacerdote, o pastor no meio das ovelhas, né? Como o Papa Francisco tanto diz, né? Que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Outra coisa é ele se misturar com as ovelhas a tal ponto que não dê para saber quem é sacerdote, quem é o pastor e quem é a ovelha, né? Então, ele se colocar como uma ovelha no meio do rebanho, isso é muito grave. Isso coloca toda o rebanho, né? Eu esqueci o coletivo de ovelhas, gente, é gris, né? Gris, né? Toda ela em perigo, porque na verdade ele é o condutor. Então vamos começar esse vídeo, vamos pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Porque esse canal é consagrado a um sacerdote, Dom Estevão Bittencourt, né? Age por inspiração do sacerdote beneditino, e eu amo profundamente os sacerdotes. Eu tenho uma reverência muito especial com os sacerdotes e eles me tocam profundamente, né? Essa presença de Cristo. Quando eu olho para o sacerdote, eu não vejo um homem, eu vejo Cristo. Então, acho que nós todos devemos alimentar, né? E não tratar ele de uma forma igual, como um igual a mim, ei padre, bate no ombro,
né? Não é assim que a gente trata um sacerdote. Um sacerdote a gente deve ter cuidado até para tocar nele, né? Se a gente tocar tem que ser com muita reverência. Vamos lá, vamos entender o que essa mística, né, que Cristo quis deixar nessa quinta-feira, né, da Santa Ceia, quinta-feira santa, véspera da sua paixão, né, para todos nós. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo e também de São Miguel nesse combate. Vai ser um combate, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instante, humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A gente veio até armada para um vídeo desse, porque esse vídeo é muito grave para mim. É aquele vídeo que eu falei para vocês, né? Que eu disse que ia fazer e fiquei, e agora ele vai. Vamos lá. Vamos tentar entender. Dom Estevão cita um discurso de São João Paulo II, lá em 1986, aos jovens, né? Essa revista é a 296 de 1987, em que São João Paulo II fala dos sacerdotes para os jovens. Ele diz assim: no corpo de Cristo, um lugar particular compete aos sacerdotes. Ninguém pode aceder ao sacerdócio sem para ele ser chamado pela Igreja e ordenado. Porque o sacerdote desempenha uma função distinta da dos outros batizados. No nome de Cristo, cabeça do corpo, ele reúne os seus irmãos como pastor. Vela porque a sua palavra autêntica lhe seja acessível. Perdoa os pecados, torna presente o corpo e sangue de Cristo para alimentar com eles os seus irmãos e fica à sua disposição para amparar e aconselhar. O sacerdote está próximo de vós, embora permanecendo em íntima união com Cristo, consagrado totalmente ao Evangelho, disponível para todos os homens. O seu compromisso ao celibato é-lhe necessário, porque é um homem 100% entregue. Então, o sacerdote, ele usa preto, porque o preto, ele é o símbolo da morte para as coisas desse mundo, né? O preto é o símbolo do luto, né? Então, quando a gente olha para um sacerdote de batina, a gente está vendo um homem morto para o mundo, totalmente entregue a Deus, né? Ou seja, ele com clésima, né? Ou então com a batina, que são as duas roupas possíveis do sacerdote, as duas vestes possíveis do sacerdote, a gente vai ver isso no documento, né? E também, né, na sua atitude, no seu falar, no seu testemunho de vida. Salvo isso, tem, óbvio, né, as ordenações aí religiosas, as ordens religiosas, né, que têm as suas roupas próprias também, né, as suas vestes próprias para os sacerdotes, que também é muito bonito. Eu citei Frei Gilson, né, mas quando ele está lá celebrando a missa, ele está com a roupa própria, né, então eles têm as suas roupas próprias, mas eu posso colocar em referência 3 aqui, o Frei Gilson, né, o Padre Leonardo Wagner e, óbvio, o Padre Paulo Ricardo. Então, são realmente expoentes do que é ser um verdadeiro sacerdote, né? O sacerdote, por outro lado, faz mais do que escutar-vos. Ele pode oferecer uma resposta às vossas dúvidas e, sobretudo, pode dar a resposta de Deus às vossas fraquezas confessadas. É o perdão de Deus no sacramento da reconciliação. Ides procurar este perdão junto do sacerdote? Então, o que a gente vê, né, e que Dom Estevão ressaltou muito bem nessa pergunta que responderemos, é que tantas vezes o sacerdote se faz aos nossos olhos um fraco, né? Então isso também afasta muito a confiança dos fiéis, porque ele é um esteio, na verdade ele é um condutor, na verdade ele é um farol daquele rebanho, daquela pequena comunidade, daquela diocese, né? Ele está sempre abaixo de um bispo, como a gente vai ver, mas na verdade ele exerce os mesmos poderes, na mesma proporção, né? Só que com uma hierarquia diferente. Então o sacerdote, ele em si já precisa ser distinto, né, da grei. É grei, né, grei? Gente, eu falei gris, falei errado, é grei, agora eu me lembrei. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado,
né? Especialmente os nossos queridos sacerdotes, e enxergarem-se diferentes. E o problema que a gente vê grave é que as mídias sociais são usadas por eles muito mais do que para fazer isso, né, que São João Paulo II diz que eles são destinados a fazer, por ocupar a posição no corpo da cabeça de Cristo, são um outro Cristo, como a gente vai ver, mas porque eles querem se unir ao povo, serem bem-quistos pelo povo, fazendo o que o povo faz. Então a gente vê 1 quilo de selfie, não é? 1 quilo de na casa do fulano, comendo com ciclano, na praia, nas férias, ai que triste que minhas férias acabou. Se fazendo um leigo igual. E ele não é um leigo igual, né? Então isso tem a ver com o conceito de sacralidade. O que a gente está vendo no mundo atual, a partir, modernamente falando, da Revolução Francesa, é um degringolar, né, por uma dupla infestação. Primeiro, o liberalismo dentro da Igreja Católica, né, a qual muitos católicos aderem e por isso praticamente apostatam a fé. E essas ideias vêm envenenando as diversas classes dentro da igreja e de forma muito especial os sacerdotes. Isso claramente a gente vê, e a teologia da libertação. Ambos desacralizam, né, a igreja. E por isso se perdem tantas vocações e por isso se perdem tantos fiéis também. Então esse vídeo é um chamado ao sagrado. É um chamado pelos documentos da igreja, não sou eu que estou fazendo isso. Acabei de citar Dom Estevam Bittencourt, né? Um monge, um doutor em teologia e filosofia, um homem reconhecidíssimo no Brasil, um teólogo, né? Vou pegar Dom Cirilo Focus Gomes, que era amigo dele também, outro teólogo, São Tomás de Aquino. Então a gente vai entendendo que a gente tem uma visão muitas vezes distorcida de um sacerdote. A gente não pode ter essa visão e o sacerdote não pode ter essa visão sobre si. Outro documento da Igreja, Lumen Gentium, né? Uma Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Paulo VI, né? Vai dizer no número 28, ainda que não tenham sido elevados ao pontificado e dependam dos bispos no exercício dos seus poderes, os presbíteros, né? Os padres, estão-lhes unidos na dignidade sacerdotal comum e pelo sacramento da ordem ficam consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, participando no grau próprio do seu ministério da função de Cristo, mediador único, anunciam a todos a palavra de Deus. Exercem o seu ministério sagrado principalmente na celebração da Eucaristia, é o maior dos sacramentos, nela agindo na pessoa de Cristo e proclamando o seu mistério. Juntam as orações dos fiéis ao sacrifício de Cristo, sua cabeça. Renovam e aplicam no sacrifício da missa até a vinda do Senhor o único sacrifício do Novo Testamento, no qual Cristo uma vez por todas se ofereceu ao Pai como hoste imaculada. E muito especialmente exerce o ministério da reconciliação e do alívio em favor dos arrependidos e dos doentes, e apresentam a Deus Pai as necessidades e as orações dos fiéis. São a ponte. Eles são a ponte, realmente são a ponte, tendo como a ponte máxima, né, o pontífice, o Papa. Né? Então vejam a gravidade, gente. Vejam que não dá para comparar, tá? Desempenhando na medida de sua autoridade a função de Cristo, pastor e cabeça, congregam a família de Deus em fraternidade, atender para a unidade e conduzem-na por Cristo e no Espírito até Deus Pai. No meio da própria grei, olha a palavra que eu esqueci, adoram-no em espírito e verdade. Finalmente, trabalham na pregação e no ensino, acreditando no que lerem, quando meditarem na lei do Senhor, ensinando o que crerem e pondo em prática aquilo que ensinarem. O que um sacerdote ensina de máximo? Obediência. Para poder conduzir, né? Existe uma estrada, existe um caminho, existe Cristo, existe obediência. Então, o que ele mais pode ensinar de superior é a obediência. Que a obediência ela é fruto do amor, da confiança em Cristo, nosso Senhor, de tudo que ele ensinou. Então, o que o sacerdote deve ser acima de tudo? Obediente. Né? Porque ele é um exemplo, ele é um sinal, ele tem que ser um exemplo. Ele querendo ou não, isso vai acontecer com ele. No final da exposição da Lumen Gentium, né, vai dizer assim, de tudo isso ressalta que se trata de uma união estreita dos bispos com a sua cabeça e nunca
de uma ação dos bispos independente do Papa. Aqui ele já está falando no sacerdócio a nível de apóstolos, tá? Porque é isso que é. O Papa é o Pedro, né? E o colégio, né, apostólico, né, são os bispos. Então, e nunca de uma ação dos bispos independente do Papa. Neste caso, faltando a ação da cabeça, os bispos não podem agir como colégio, o que resulta da própria noção de colégio. Esta comunhão hierárquica de todos os bispos com o sumo pontífice é afirmada constantemente pela tradição. Por que eu li esse trechinho? Porque justamente existem comandos aos bispos. E esses bispos devem replicar esse comando ao modo da Santa Sé. E no que a Santa Sé der liberdade, eles agem. No que não der liberdade, eles não têm essa liberdade de agir. Estão agindo fora da cabeça. Tá? Guardem essa informação. Pois passemos aqui a Eclésia da Eucaristia, a encíclica de São João Paulo II. E eu quero novamente pegar uma passagem do sacerdote que ainda diz algo fundamental. E aí a gente tem que partir para essa parte da Eucaristia, já que foi citado, né, na Lumen Gentium, a questão da Eucaristia ser o ápice daquilo que o sacerdote faz. A afirmação várias vezes feitas no Concílio Vaticano II, de que o sacerdote ministerial realiza o sacrifício eucarístico fazendo as vezes de Cristo, in persona Christi, estava já bem radicada no magistério pontifício. Quer dizer algo mais do que em nome ou então nas vezes de Cristo. Eu estou pulando, eu estou pegando trechos, tá? In persona, isto é, na específica e sacramental identificação com o sumo e eterno sacerdote, que é o autor e o principal sujeito do seu próprio sacrifício, no que verdadeiramente não pode ser substituído por ninguém, né? Cristo é o sacerdote e ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício, né? Ele se oferece, ele é o sacerdote perfeito. Não precisa oferecer sacrifício por si, porque ele é puro, inatingível ao mal, né? Mas é por isso que ele é o sacerdote, né? O eterno sacerdote. Na economia da salvação escolhida por Cristo, ou seja, como uma forma de salvação, como um modelo de salvação perfeito, porque o que Deus quer é perfeito, porque Deus é perfeito. O ministério dos sacerdotes que receberam o sacramento da ordem manifesta que a Eucaristia por eles celebrada é um dom que supera radicalmente o poder da Assembleia. Olha aí o que eu falei da distinção entre os sacerdotes e a Assembleia. E os leigos, e o restante, até os religiosos. É um dom que supera o poder da Assembleia. E em todo caso, é insubstituível para ligar validamente a consagração eucarística ao sacrifício da cruz e à última ceia. Gente, foi por isso que Cristo reuniu em torno de si 12 homens, para constituí-los sacerdotes. E um desses sacerdotes já declarado sacerdote ali, depois da ceia, o traiu com um beijo. Isso para mostrar que sempre vai existir um sacerdote traidor? Óbvio que sim. Nem todos ali estão de boa intenção. Judas não estava? Mas vejam bem que é por isso que Cristo reuniu, para assinalar que na igreja isso não se tira do povo da Assembleia, mas dos escolhidos dele. Eu não posso achar que um pastor de uma igreja protestante é um sacerdote ungido. Não posso, porque não é tirado do meio do povo. Eu não posso me declarar pastora, né, pastor. Infelizmente, gente, não sou eu que digo, é Cristo. Cristo não agiu assim. Cristo reuniu naquela ceia, né, e passou o comando já na ceia, instituindo o sacerdócio. E isso é insubstituível. Nenhum ser humano está autorizado a substituir a forma com que Cristo instituiu o sacerdote. E só o sacerdote, só os bispos ali reunidos em torno de Cristo, na verdade, Pedro e os bispos, né? Só eles podem instituir novos sacerdotes. Isso aqui por conclusão lógica. Vamos para São Tomás, né? Para ver que a conclusão realmente é lógica. A Assembleia que se reúne para a celebração da Eucaristia necessita absolutamente de um sacerdote ordenado que ela presida. Nós concelebramos, né, a missa com o sacerdote, mas é ele que a preside. Sem ele não tem missa, não é? Tem a celebração da palavra, não é? E ali a comunhão já transubstanciada, né? Mas a missa mesmo é com o sacerdote para poder ser verdadeiramente uma assembleia eucarística. Por outro lado, a comunidade não é capaz de dotar-se por si só do ministro ordenado, o que eu acabei de falar. Este é um dom que ela recebe através da sucessão episcopal que remonta aos apóstolos. Ou seja, eu não posso escolher alguém que vá fazer, né, todo o mistério lá do sacrifício do Calvário em persona Christi
Um grupo de 10 pessoas vão lá, você vai lá e faz. Não, gente, isso não é assim, não foi feito assim. Isso tem toda uma lógica que é muito transcendental, né? Cortada por um humanismo, né? Por um antropocentrismo gerado, né? Já gestado mesmo dentro de Lutero para formar essa igreja em que o homem autodetermina tudo o que é certo e o que é errado. O homem é quem determina a verdade. Isso aqui para eles nada serve. É muito triste, tá? Mas vamos lá. A comunhão eclesial, como atrás recordei, também é visível, não é? Manifestando nos vínculos elencados pelo próprio Vaticano II quando estima: são plenamente incorporados à sociedade que é a igreja aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização. Gente, só existe uma igreja, e para fazer parte dessa igreja eu preciso aceitar toda a sua organização, ainda que eu seja sacerdote. O sacerdócio é um sacramento, ninguém pode retirar os poderes do padre. Isso é a mais plena verdade. Isso é a mais plena verdade. Não tem como se retirar esses poderes. No entanto, para estar incorporado à sociedade que é a igreja, eles precisam aceitar essa organização e os meios de salvação nela instituídos. Eles precisam se ver nessa sacralidade, né? E que pelos laços da profissão da fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, se unem na sua estrutura visível com Cristo, que a governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Eu até esqueci de citar, um bispo que eu gosto muito, né, que veio aí suplantar a falta que Dom Henrique Soares, né, faz um pouco, né, porque ele é insubstituível, né, Dom Adair, tá, o bispo de Formosa, lá de Goiânia. Gosto muito de ver as reflexões dele. Então temos santos bispos também conduzindo a igreja. Meus irmãos, a igreja vive da Eucaristia. É o primeiro parágrafo da Eclésia da Eucaristia. A igreja vive disso, a igreja precisa do sacerdócio. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária da fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa: eu estarei sempre convosco, até o fim do mundo, como está em Mateus 28:20. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Gente, a comunhão, se vocês têm alguma frieza ainda com a comunhão, alguma dificuldade de enxergar isso, eu concito vocês a lerem um trechinho lá para o final lá do livro do Sagrado Coração de Jesus, das Meditações do Sagrado Coração de Jesus diárias com Santo Afonso, reunidos por um padre. O padre, eu esqueci o nome dele, Santo Omer, né? Esqueci. Não sei nem se eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei, que daí vocês não perdem a oportunidade. Padre Santo Omer, redentorista, tá? Esse padre fez uma coletânea, e olha, não tem como você ler Santo Afonso, tudo que ele fala de Santo Afonso, tá? Não tem como você ler Santo Afonso no teu coração abrasado de amor, né? Lá no Telegram a gente está fazendo meditações diárias sobre a Eucaristia, sobre a adoração eucarística, tá? E eu tô sempre pegando Santo Afonso por isso, porque ele abrasa o nosso coração, olha aí, uma intensidade sem par, né? Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a Pátria Celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Né? Então, meus irmãos, o Concílio Vaticano II vai dizer, afirmou que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Se o sacrifício eucarístico só pode acontecer pelas mãos de um sacerdócio e ele é fonte e centro de toda a vida cristã, não é? O que resta para nós pensarmos do sacerdote? Imprescindíveis, santificados, não é? Com uma missão lindíssima, ao mesmo tempo pesada, que é preciso que reflita as noções de Cristo, já que ele é um outro Cristo, de renúncia e sacrifício. É por isso que causa incômodo quando a gente vê o sacerdote trafegando pelo mundo como um mundano. É muito triste, gente, é muito triste. É quase desesperador, né? E quando a gente vê sacerdote de batina, santos sacerdotes, passando aquele calorão do Mato Grosso, Padre Overland, né, que é o pároco da paróquia do Padre Paulo Ricardo, lá na paróquia Cristo Rei, no Mato Grosso. Imagina, né, eles ali com aquele calorão de batina preta, tem fotos aí do Padre Overland andando na rua,
ajudando os pobres, todo de batina preta, naquele calorão. Gente, é uma imagem, impacta o meu modo de ser, o meu modo de vestir, o meu modo de enxergar a Eucaristia. Então, muitas vezes, essa frieza tá vindo porque a gente não consegue fazer esse raciocínio tão lógico da vontade de Cristo para a igreja, meus irmãos. Precisamos modificar isso. Vamos ver se São Tomás nos ajuda? Peguei a Suma contra os Gentios, eu estou aqui no capítulo 74, tá? Que ele vai falando dos sacramentos, e aí eu cheguei no sacramento da ordem para trazer para vocês. Não se preocupem que eu não vou ler ele inteiro, tá? Eu vou pegar pequenos trechos que vão ajudar vocês e a mim a construirmos esse raciocínio de fé, de olhar reverencial ao sacerdote. Numa segunda parte desse vídeo, nós vamos passar na grave interferência que está tendo, né? Até com uma infiltração, né, dentro da igreja para modificar esse status, para que nós percamos a nossa fé, para que a nossa fé se torne uma fé vaga, de consciências leves, relativista. Mas não, São Tomás não vai deixar, os teólogos que a gente está lendo aqui não vai deixar, o magistério da igreja não vai deixar. Vamos prestar atenção. São Tomás nos diz: a graça espiritual é conferida pelo sacramento constituído de coisas visíveis. Ora, toda ação deve ser proporcionada ao agente. Por isso é necessário que a dispensação dos referidos sacramentos seja feita por homens visíveis com poder espiritual. O que São Tomás está querendo dizer nesse começo é o seguinte: o que você está vendo é um homem, não é? Mas o que há ali é uma graça invisível, que é Cristo. Sacramento, como toda vez eu digo, né? Ele é um sinal visível de uma graça invisível. Cristo é o sacramento de quem? De Deus. Cristo é Deus visível. A graça invisível, Deus, né? A Santíssima Trindade, na real. Mas quem é o sacramento de Cristo? Cristo foi embora. Está lá, ascendeu aos céus. Mas continua como? Está visível como? Através da igreja. Que a igreja é dispensadora dos seus sacramentos. Então a igreja é o sacramento de Cristo. Reparem que existe uma coisa visível e uma coisa invisível, né? A graça se opera, a graça espiritual é conferida nas coisas visíveis, ok? Eu preciso ver, eu estou aqui com o corpo material, eu tenho os meus sentidos, eu tenho uma mente que ainda não está plenamente unida, né? Não está na beatitude, então Cristo tem que reger a minha vida através da igreja. Então a igreja é o sacramento, é Cristo presente mesmo, né? E eu presente em Cristo, porque eu sou o corpo de Cristo, ok? Então vamos lá, aí eu pego o sacramento, e dentre esses sacramentos, a ordem. Quem é o sacramento da ordem? Cristo visível, né? Então quem batiza? Quem dá a Eucaristia? Cristo, mas através de quem? Homens, né? Homens visíveis com poder espiritual, entendem? Vamos lá. Então vamos à outra parte de São Tomás. O princípio e a virtude dos sacramentos vem de Cristo. Não depende do homem. Eu já falei isso no vídeo para trás aí. Independe do homem, senão ele estaria instituindo uma igreja que não tem condições de seguir adiante, concordam? Se o homem é falho, e lá Pedro demonstra muito bem isso, é sinal de que o poder de Cristo se opera mesmo diante da falha humana. Por quê? Porque a virtude dos sacramentos não vem dos homens, vem de Cristo. Vamos lá, mais um pouquinho. É também sabido que Cristo deu na ceia, por isso que eu quis pegar nessa quinta-feira, o sacramento do seu corpo e do seu sangue, instituindo para ser usado. E ambos são os principais sacramentos. Como Cristo iria retirar da igreja a sua presença corpórea, foi necessário instituir a outros como seus ministros para distribuírem aos fiéis os sacramentos. Até aí vocês já entenderam, não preciso me alongar. Por isso confiou aos discípulos a consagração do seu corpo e do seu sangue, dizendo: fazei isto em memória de mim. Olha, o verbo está aqui no imperativo. Fazei isto em memória de mim. E deu-lhes o poder de perdoar os pecados, segundo se lê: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E outorgou-lhes também o ofício de ensinar e batizar, segundo se lê: ide, ensinai todos os povos, batizando-os. Por isso que São João Paulo II falou aquilo tudo, óbvio, né? Que são os poderes dados por Cristo a eles. Ora, o ministro está para o seu Senhor como instrumento para o agente principal.
O sacerdote, ele é um instrumento muito visível. Ele tem que ser visível como instrumento de Cristo, meus irmãos. Nós temos que ver o sacerdote como esse instrumento da graça de Cristo. Vocês entendem isso? Ele não é um agente comum. Ele está para o Senhor como instrumento para o agente principal. É Cristo que age. Cristo é o agente principal dentro da igreja. Sem Cristo nada seríamos. Se ele não quisesse ter deixado isso, seria de outra forma. Ele deixou isso. O instrumento deve estar proporcionado ao agente. Então, na verdade, a elevação do sacerdote, que é o que eu estou querendo fazer esse vídeo inteiro com vocês, a elevação vem por conta da graça que está sobre ele, não dele mesmo. Não é um grande vocacionado, o Padre Paulo Ricardo, senão a vocação dele é que é elevada a Cristo. Não é o Padre Paulo com sua vocação que se eleva a Cristo. Cristo o eleva para poder ser ele um instrumento de Cristo. Vocês estão entendendo que tem uma diferença sutil, mas ela é fundamental para que a gente olhe o sacerdote com outros olhos. Por isso é conveniente aos ministros de Cristo estarem conformados com Cristo. É o que eu venho falando. Ora, Cristo sendo o Senhor, por sua autoridade e virtude, operou a nossa salvação enquanto Deus e homem. E assim, enquanto o homem suportou a paixão para a nossa redenção, e enquanto Deus, sua paixão, nos trouxe a salvação. Se ele não fosse homem Deus, de São Tomás também, em vão seria tudo isso. Né? Porque ele não teria o poder de nos salvar. Ele é homem e é Deus. Por esse motivo é conveniente que os ministros de Cristo sejam homens e participem de sua divindade com poder espiritual. O sacerdote também não pode salvar ninguém. Não pode dispensar o sacramento se ele for meramente um homem. Ele precisa gozar de uma divindade especial conferida pelo sacramento. Como também o instrumento participa da virtude do agente principal. Ou seja, como o sacerdote é dispensado essa graça especial, né, é conveniente que sejam homens que participem da divindade de Cristo, também por eles participarem da divindade de Cristo, eles refletem essa divindade para nós. Nunca, jamais serão homens comuns, porque Cristo não quis assim. Cristo não nos deixou essa teologia vaga. Não, tudo em Cristo é muito fácil de entender se tiver um pouco de boa vontade, porque ele veio falar para os simples. Eu estou lendo aqui uma Suma Teológica, mas olha que ensinamento simples. Né? Dizem que São Tomás é complexo. Eu acho que a complexidade é causada pelos homens para que as pessoas não tenham vontade de ler São Tomás. Só pode, porque eu não sou uma letrada e estou aqui lendo São Tomás para vocês. O que está difícil de entender? Na lógica. Cristo se fez homem e ele precisou de homens para continuar sendo. Esses homens não podiam ser só homens porque ele não era só homem. E eles jamais vão ser deuses. Então Cristo compartilha da sua divindade com eles. Então eles não são homens comuns. O que está difícil para nós? Sempre que uma coisa espiritual é entregue mediante um sinal sensível, isso chama-se sacramento. Como o poder da ordem destina-se à distribuição dos sacramentos, e como o sacramento da Eucaristia é entre os demais sacramentos o mais nobre e consumativo, por isso eu peguei a Eclésia da Eucaristia para vocês, é conveniente que o poder da ordem seja principalmente referido a este sacramento, pois cada coisa é denominada pelo seu fim. O sacerdote está para o sacramento, como o sacramento está para a nossa salvação, meus irmãos. Né? A principal função do sacerdote é nos alimentar. Tá? Para nos alimentar é preciso que eles nos lavem. Jesus não lavou os pés dos discípulos antes da ceia? Os sacerdotes também nos lavam pelo rito do sacramento da confissão, o rito da reconciliação. Precisa estar reconciliado para sentar à mesa com esse Cristo, para comungar do pão que o sacerdote, né, consagra no altar. Vocês entendem que lógica perfeita? Que bonito, né? Então, como o poder, esse é o último trecho que eu vou pegar para vocês, tá? Como o poder da ordem se estende à realização do sacramento do corpo de Cristo e a sua entrega aos fiéis, é conveniente que esse mesmo poder também se estenda a fazer os fiéis aptos e preparados para receberem esse sacramento. E o fiel torna-se apto e preparado para a recepção desse sacramento, tornando-se imune ao pecado, olha aí. Pois, de outra maneira, não pode unir-se espiritualmente a Cristo, a quem sacramentamente se une ao receber este sacramento. Perfeito. Perfeito. Ele prepara e alimenta. E alimentando salva.
né? Quem tomar este corpo será salvo, né? Então não tem, gente, não tem muito mistério. Mas eu leio para quê? Para que a gente agrave isso no nosso peito. Eu quero que vocês agravem essa noção. Essa noção que a gente não tem tão agravada, deveria ter, é por conta da diminuição da influência da igreja na educação. O Estado laico faz isso. Faz a gente não ter o sentido da sacralidade em cada coisa, inclusive no governo. O sentido da sacralidade também está no governante, que é um representante de Cristo, porque poder sobre os filhos de Deus, só ele pode dar. Então você imagina as contas que se prestam de um tirano, que extrapola o seu poder, que usa do poder e maltrata os filhos de Deus. Vocês entendem que tudo na nossa vida deve estar permeado de uma sacralidade e a gente não pode olhar com outros olhos sobre o risco de nos afastarmos da própria salvação? Dom Cirilo Folco Gomes, só para acabar essa parte dessa meditação sobre os sacerdotes, eu quis pegar por ele ser, né, um teólogo, amigo de Dom Estevão Bittencourt, e Dom Estevão tanto indicou esse livro, então eu quis também pegar esse pedacinho para vocês, que só vai ratificando isso no coração, tá bom? A sucessão apostólica é conferida mediante um sacramento pelo qual o fiel adquire na igreja um sacerdócio especial distinto por essência do sacerdote comum dos batizados. É bom a gente distinguir isso. Nós também somos sacerdotes, porque podemos oferecer os nossos sacrifícios pela salvação do mundo, ok? Mas é um sacerdócio totalmente distinto, como já vimos aí para trás. Então, a sucessão apostólica transmite o sacerdócio especial dos apóstolos, seus poderes em nome de Cristo para anunciar o Evangelho, celebrar a Eucaristia, perdoar os pecados e pastorear os fiéis, como eu já disse. Dom Cirilo continua dizendo, né, que no Antigo Testamento se distinguem também essas funções. No Novo, porém, estão sintetizadas, quer em Cristo, quer nos apóstolos, quer nos sucessores, tá? Que ele está dizendo aqui um pouquinho antes que em outras religiões nota-se a separação das funções de sacerdote e do profeta. Não, Cristo ele reúne tudo, né? Cristo ele é realmente a plenitude de tudo que foi dito no Antigo Testamento, né? Ele é a revelação, ele é o verbo encarnado. Então o que constava no Antigo Testamento, o verbo de Deus, se revela em Cristo, ok? Então vai dizer que a sagração episcopal, né, do sacerdote, juntamente com o mundo de santificar, confere também os de ensinar e de reger, né? Ele está governando. Embora acrescentando que estes não possam ser exercidos a não ser na comunhão hierárquica com o colégio episcopal e o sumo pontífice. Aí o que eu li lá na Eclésia da Eucaristia, né? Na Lumen Gentium, tá? Isso é importante que a gente crie no nosso coração uma leitura direta, sabe? Quando a gente fala dos sacerdotes. São consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis, celebrar o culto divino de maneira a serem autênticos sacerdotes do Novo Testamento. Os poderes da ordem, no episcopado e no presbiterado, são indestrutíveis e devidos ao que se destina como caráter sacramental. Neste se exprime a associação dada por Cristo à Igreja, quando a contemplação da sua obra de Salvador. O caráter lembra ser definitivo dom de Deus. Ninguém retira esses poderes do sacerdote, tá? Fazendo do ministro, não obstante suas deficiências pessoais, penhor da presença salvífica de Cristo. Não olhem para o padre. Não olhem para a humanidade do padre. Ela é falha. Olhem para o sacramento da ordem. Cristo prometeu estar até o fim dos tempos e os consagrou neste mesmo momento. Então prestem atenção, o caráter é definitivo mesmo com suas deficiências pessoais. Mesmo quando o sacerdote, por motivos pessoais ou eclesiais, é dispensado ou removido do ministério, permanece sua participação peculiar no sacerdócio de Cristo. Eu, nesse trecho, paro e digo, vejo isso como um peso em cima de uma pessoa que é dispensada. Um peso, ele nunca vai deixar de ser. Ele deveria ser, né, conforme igual matrimônio. O matrimônio não deixa de ser matrimônio. O matrimônio não é anulado, ele é declarado nulo, ele nunca existiu, né? Então é um peso a pessoa estar numa relação de segunda união. É um peso, né? A graça de Deus visita esses corações, a misericórdia de Deus visita, mas olha, continua ali. É um problema insolúvel pela igreja. Então, o significado do mistério hierárquico da igreja é o de sinalizar o desígnio divino, pelo qual é congregada
ininterruptamente renovada. Está a serviço da vida da graça que se exprime no sacerdócio universal e espiritual dos fiéis. Então, vai dizer, repetindo aqui, Lumen Gentium, que a igreja depende do sacerdote ministerial, tá? Então, ele repete a Lumen Gentium, eu pulo porque eu já li isso com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos passar ao problema? O problema é que é difícil de chegar nele, mas eu chego porque faz parte também, né? A gente apontar, né, algumas coisas que não estão muito conformes. Vamos lá, gente. Quando a gente pega a Conjuração de Cristã, lá vem ela, né? A gente lê no desenrolar dos resultados da Revolução Francesa que não foi bem legal ter tirado a igreja lá do poder, né? É bem legal deixar um pouquinho de religião para aquele povo, porque o povo fica insatisfeito, as revoluções, as convulsões não param, vamos trazer a igreja para perto de novo. Aí o Monsenhor Delasso, eu só falo de padre, gente, não tem um livro aqui, eu acho que não seja de um padre, né? Tudo que eu tô falando para vocês é leitura de padre, mas vamos lá. Eu tô aqui no capítulo de 13, tá? Tô no capítulo 13. Presta atenção nesse trechinho, eu vou pegar bem pequenininho, enquanto eu já li bastante. O movimento revolucionário, a Revolução Francesa, assim suscitado pela franco-maçonaria, sustentado, desenvolvido pelas sociedades secretas, teve seu mais forte impulso nas batalhas de junho. Mas a corrente conservadora que vimos brotar em 1843, aí vem os conservadores, os cristãos, que engrossaram sobre a ação do Partido Católico e que tinha visto chegar a eles os que temiam as ameaças do socialismo, como eu disse no vídeo passado, tornou-se suficientemente forte para travar o movimento revolucionário. O que aconteceu? Uma insurreição católica cristã dentro do parlamento. Os maçons estão no parlamento, os cristãos também estão. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Eles estão lá. O nosso vice é maçom, o Sérgio Moro é maçom. Tem 1 quilo de gente maçom aí na República. Aliás, a República é o celeiro deles, né? Então vamos lá. Logo, os conservadores compreenderam que não havia salvação senão na religião. E esse sentimento se tornou suficientemente geral e forte para forçar Cavaignac e Napoleão a realizarem concessões aos católicos. Foi isto que impuseram, né, as correspondências de Roma e a lei da liberdade de ensino. Gente, eles tiraram, eles suprimiram o poder dos jesuítas na igreja. Eles praticamente quiseram exterminar com os jesuítas, os educadores daquela época, né, que eram grandes educadores, né, junto com outros, claro, não é? Mas eles suprimiram isso, mas depois eles começaram, opa, peraí, calma aí, né? Vamos dar uma afrouxada nessa corda, né? Vamos continuar controlando, mas vamos permitir, né, esse estudo, essa liberdade do ensino. Então essas 2 grandes vitórias trouxeram outras. Renasceram a liberdade dos concílios e a liberdade da devoção cristã, né? Então renasceu por quê? Por força, pelo clamor mesmo, pela força da verdade, se eu posso falar assim, a força da verdade, né? A verdade se impõe por sua própria força. Um lugar preponderante foi dado ao clero e às comunidades religiosas nas instituições em favor dos infelizes. E no estudo dos meios para resolver a questão social posta sob o regime precedente, mas que as doutrinas socialistas singularmente agravavam. Vocês entendem a continuidade da maçonaria através do socialismo? Né? Porque foi isso, gente. Não foi dando certo, eles foram tentando amoldar. E aí a gente vai partir depois para a teologia da libertação, que é o socialismo já entrando na igreja. Primeiro eles botaram convívio, depois eles infiltraram. Padres mesmos, infiltrados dentro da igreja, maçons também. Né? A gente falou aí no início do canal, daquele livro Fui Espião, que Dom Estevão Bittencourt comentou, por isso que eu peguei. Foi a primeira revista que eu peguei no canal foi da maçonaria. E foi aleatória. E por isso eu voltei muito para isso. Se vocês não entendem por que eu sou tão ligada nisso, é porque Dom Estevão me deu essa primeira revista, com um título que eu jamais pegaria, chamado Fui Espião. Né? Então, é toda uma mentalidade que só se desenrola, entende? Ela não é intermitente, sabe? Ela é contínua. Né? Ela não vai e volta. Ela é contínua, mas ela tem, vamos dizer, áreas de que para. Ela não para, ela só se desenrola de outras formas. A maçonaria, ela é como um camaleão. Ela vai pegando o que é conveniente aos objetivos dela. Que é o quê? É a luta contra Cristo mesmo. Porque a maçonaria, ela é luciferiana. Ela é claramente luciferiana.
né? Só você estudar um pouquinho, adentrar, só você ver essa luta aqui contra o cristianismo vem da onde, gente? Quem mais poderia empreender uma luta contra a igreja que não o próprio demônio, usando suas marionetes? Então, tudo bem, vamos lá. A gente está aqui num afrouxamento de uma corda. Só que, parecia que a igreja ia triunfar sobre o espírito revolucionário. Mas não. A corrente católica não era suficientemente pura. Vocês podem estar se perguntando, gente, o que isso tem a ver com sacerdote? Calma, vocês vão entender. Ela não é pura e a corrente maçônica apenas suspendera por um instante seu curso para fazer correr as águas com mais vigor. Aquela série de 2 episódios do Grinding American Down, que um protestante fez lá nos Estados Unidos, né? Aquela implosão dos valores, do tripé, né? Dos valores conservadores. Eu deixei esse vídeo faz um tempo, aí depois eu vou até procurar para colocar vocês de novo. Eu nem sabia que tinham 2, mas tem o 2. Ele fala justamente isso, que eles recuam para avançar. Recuam para avançar, recuam para avançar. Então, na verdade, quando eles recuam, dando poder à igreja, é porque, na verdade, eles já estão vendo que aquilo ali é melhor por infiltração, por implosão, que é o projeto do livro Fui Espião, né? O projeto IMP, né? Poder e dinheiro, né? Então, é implodir a igreja desde dentro, tá? Então, é por isso que existe a infiltração, para que os próprios cristãos católicos tenham uma visão negativa da igreja e com isso cada vez se afastem mais da verdade, dos sacramentos. É o que a gente está vendo hoje. Na verdade, eles estão tendo sucesso, bastante sucesso. Então, o que aconteceu aqui? Não era suficientemente pura. Então, a corrente católica estava infectada do quê? Do liberalismo. Eu paro aqui para ler a nota de rodapé para vocês do que o Monsenhor de Lassos fala do liberalismo. O liberalismo não é uma heresia ordinária. Ele foi muito justamente chamado pelo padre Chesnel, os direitos de Deus e das ideias modernas, de heresiarquia. A maior das heresias. Heresia própria, pessoal do Satã. Hierarquia é uma heresia própria, inspirada pelo Satã. Posto que consiste para a criatura em usurpar em seu proveito a independência e a soberania que pertence somente a Deus, por toda a eternidade, e na ordem dos tempos a nosso Senhor Jesus Cristo. Vê-se por aí no que o liberalismo moderno difere de tudo que precedeu em termos de revolta e de pecado. É o próprio pecado, o último termo e o mais alto grau do pecado, se não é o liberalismo que está nos levando ao poder global. Vejam, prestem atenção às ideias liberais. O liberalismo chama o homem de pecado. Ele prepara os caminhos do anticristo. A sedução liberal cegou quase todas as inteligências. Aqui está falando dos católicos. As últimas noções do verdadeiro cristianismo terminam por se apagar nos espíritos. Que transformação nas ideias, nos costumes, nas crenças após os juristas realengos dos séculos XIV e XV até nossos dias, passando por Lutero, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e por Lamennais, o grande sedutor dos católicos. Eles são filhos da mesma ideia, agentes da mesma sedução. A aparição sucessiva desses personagens marca as etapas do movimento revolucionário. O último a aparecer, Lamennais, não foi o menos perigoso, nem o menos funesto. Ele é o pai e o chefe da escola simultaneamente católica e revolucionária, da pacificação, da adaptação. Olha aí, a palavra-chave para a gente falar desse tema nosso, adaptação, da união, enfim, e da fusão entre o cristianismo e a revolução. Cristianismo e mundanismo. Cristianismo e relativismo. Tá claro para vocês? Não? Então vamos para o outro padre, Juan Cláudio Sanaúba, Poder Global, Religião Universal. Já peguei esse livro com vocês. Vamos chegando, vamos lá. Mais perigosos para a integridade da fé são aqueles clérigos e leigos que cultivam a ambiguidade na maneira de formular a doutrina. São aqueles que evitam referir-se ao claro ensinamento do magistério, como se não existissem para eles, reduzindo a doutrina cristã a uma mensagem de solidariedade ou de crítica social. É a não submissão. É o não serve. É o não serve. A gente vê muito não serve aqui do demônio. Tá? Mas vamos lá. Vai dizer, olha, o trecho outro que eu peguei.
O fundamento sobre o qual essas novas ideias estão baseadas é que, com o objetivo de atrair mais facilmente aqueles que divergem dela, a Igreja deve adequar seus ensinamentos mais de acordo com o espírito da época, relaxar um pouco, adaptar, como diz o Monsenhor de Lassos ali no Conjuração de Cristã, sabe? Relaxar um pouco, né? A sua antiga severidade, fazer algumas concessões às novas opiniões. Muitos acreditam que essas concessões devem ser feitas não apenas em questões de disciplina, mas também nas doutrinas, pertencentes ao depósito da fé. Eles argumentam que seria oportuno, para conquistar aqueles que discordam de nós, omitir certos pontos do magistério da Igreja que são de menor importância e desta maneira moderá-los, para que não tenham o mesmo sentido que a Igreja constantemente lhes deu. Não é necessário muitas palavras, amado filho, para provar a falsidade dessas ideias, se trouxer à mente a natureza e a origem da doutrina que a Igreja propõe. Aqui estou com Leão XIII, salvo engano, né? Leão XIII. É Leão XIII que eu estou citando aqui. É Papa Leão XIII na carta Testem Benevolência. Então, meus irmãos, Leão XIII continua, porque ele está muito pontual aqui pra gente. Amado filho, no presente assunto de que estamos tratando, há ainda um perigo maior e uma oposição mais manifesta à doutrina e disciplina católicas. Naquela opinião dos amantes da novidade, segundo a qual sustentam que se deve admitir tal sorte de liberdade na Igreja, que, diminuindo de alguma forma sua supervisão e cuidado, se permita aos fiéis seguir mais livremente ao liberalismo, o guia de suas próprias mentes e o caminho de sua própria atividade. Aqueles são de opinião de que tal liberdade tem sua contrapartida na liberdade civil. Vocês estão encaixando? O que eu falei da sacralidade do sacerdócio, eu vou chegar nas vestes, eu vou chegar na sacralidade e na forma como o cristão vê o sacerdócio, na forma como o cristão vê os sacramentos. Que é tão importante a gente abordar isso, porque está aqui, não sou eu que estou falando, gente. São outros, né, outros papas, tá aqui Paulo VI, né, outros padres, teólogos. Eu só estou reunindo o pensamento para apresentar para vocês a lógica. Estes perigos, a saber, confusão entre licença e liberdade, a paixão por discutir e mostrar contumácia sobre qualquer assunto possível, o suposto direito de sustentar qualquer opinião que melhor agrade sobre qualquer assunto e torná-la conhecida do mundo através de suas publicações, tem as mentes tão envoltas na obscuridade que há agora, tem as mentes tão envoltas, né? Mais do que nunca, uma maior necessidade há agora uma maior necessidade do magistério da Igreja, para que as pessoas não se esqueçam tanto da consciência como do dever. Gente, não existe uma permissividade cristã. Isso não faz parte da doutrina católica, tá? Por isso que eu vejo muitos falsos católicos dentro da Igreja, porque eles não têm essa visão mais aprofundada. Olha aí, eu estou num vídeo de 53 minutos com vocês, eu vou avançar. Porque é preciso aprofundar a gente no conhecimento da Igreja. Eles estão aqui, o Papa Leão XIII está exortando ao maior aprofundamento do magistério. Leão XIII adverte sobre duas atitudes que repetem ciclicamente ao longo do tempo: aplacar as exigências cristãs para atrair mais pessoas e aplicar na Igreja as normas do dissenso temporal democrático. As duas se unem, a primeira leva a segunda, e unidas levam à perda da fé. Né? Vou ler de novo. Aplacar as exigências cristãs para atrair mais pessoas e aplicar na Igreja as normas do dissenso do tempo, do momento temporal, democrático. Olha só, senão o que a gente está vivendo. As duas se unem, né? A democracia e a atração das pessoas, porque daí a primeira leva a segunda, não é? A ter isso como algo democrático, e isso leva à perda da fé. É que a democracia é o poder do povo, e o povo faz o que bem quer com o que é dele. Terminando a parte aqui do Monsenhor, do Sanaúrra, terminando, vamos dizer assim, olha, vem-me à cabeça, né, resguardada a distância histórica, as palavras de São Pio X, quando adverte sobre o grande movimento da apostasia, organizando em todos os países para o estabelecimento de uma igreja universal que não terá nem dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito ou freio para as paixões,
e que, sob o pretexto de liberdade e dignidade humana, consagraria no mundo, se pudesse triunfar, o reino ilegal da astúcia e da força e a opressão dos fracos, dos que sofrem e trabalham. Ao longo da história, se algo caracteriza as grandes apostasias é a confusão. Sem dúvida, atravessamos um período de desordem muito pior que o de 1910. A confusão é maior. Os cristãos do século IX, quando a igreja acordou ariana, também passaram por uma situação semelhante à nossa. O discernimento é essencial nos dias de hoje, para julgar com sentido cristão as realidades temporais, as situações humanas, as correntes de pensamento e as tendências da opinião pública. Gente, esse discernimento é que vai nos tornar firmes na fé até o fim da nossa vida, para que sejamos salvos, tá? Esse discernimento que eu trago aqui para nós no canal, eu faço isso com tanto amor, porque eu sei que não é um caminho que eu dou, eu não teria esse caminho para dar. É um caminho que a igreja dá. A sã doutrina dá. E eu só estou aqui replicando para vocês, trazendo vocês exatamente isso que o Sanaúra falou. A gente tem que saber julgar as situações humanas, a gente tem que saber julgar essas correntes de pensamento, as tendências da opinião pública, não é? Por que os padres não estão usando batina? Né? O padre seria um oprimido dentro do sistema porque ele tem que usar a clésima ou a batina? Da onde vem a ideia de que o padre não respeita essa ordem da Santa Sé, de que ele precisa se vestir conforme a graça, como diz Santo Tomás, que pesa sobre ele? Da onde vem isso? Essa corrente liberalista, maçônica, e essa corrente teológica comunista, marxista, que é o quê? Libertar os oprimidos. Olha agora como a gente consegue unir o ponto. A gente consegue unir o nome à pessoa, entendem? Por isso que eu estou falando desse ponto negativo dos sacerdotes, porque eles têm tanto, eles são tanto, e eles fazem questão de não parecer tanto, para criar uma leveza nesse sacramento da ordem e atrair mais pessoas, se adaptar a uma temporalidade, como falou aqui a leitura. Se adaptar ao status quo, meus irmãos, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Nós é que temos que chegar à altura dos sacerdotes e não eles se rebaixarem a nós. São as ovelhas que seguem o pastor e não o pastor que segue as ovelhas. A gente está vivendo essa confusão que o Sanaúra está falando aqui, que precede todas as grandes revoluções. A gente está à beira do precipício com os sacerdotes. A gente está vivendo uma crise sacerdotal como nunca antes vista. Até bons sacerdotes, até bons conselheiros espirituais, mas que não se vestem conforme a dignidade. Eles se escondem sob as roupas dos leigos. Nem o clésimo usam mais, usam camisa desabotoada. Clésimo é aquela golinha, gente, branca, né? Aquela gola romana, na verdade, que ela pega inteira, né? Clésima, ela foi, na verdade, inventada por um protestante, né? Mas dos nossos pais é aquela gola que pega toda a roupa, que é a gola romana, na verdade, né? Mas também tem o clésimo. O Padre Paulo também fala do clésimo. Mas a batina é o principal do sacerdote, é a mortalha. Não adianta, é a mortalha. Ele é o sinal visível de que existe algo no mundo que não é do mundo, entendem? Então, isso também serve para os religiosos, com suas roupas, com seus hábitos. Frei Gilson Carmelita descalço, né? Acho que ele descalço, né? Veste aquelas chinelinhas, né? Que bonito, gente. Como é bonito, como engrandece. Frei Gilson está arrastando milhares de pessoas na madrugada para rezar o rosário. Por quê? Porque justamente ele consegue ser o sinal de Cristo. Você olha para ele e você vê o sinal de Cristo. Você vê na humildade, você vê um Padre Paulo totalmente entregue ao ensino. Não é? Um padre diocesano, né? Não pertence a uma ordem, mas totalmente entregue, absorto ali, na função dele. Padre Óvila, um bispo, um Dom Odair, um Dom Henrique Soares. Gente, a gente tem um Cardeal Sara. A gente tem santíssimos padres, graças a Deus. É preciso que a gente volte a enxergar neles, é preciso que eles se queiram se fazer enxergar dessa forma. Né? Uma vez eu vi uma foto de um sacerdote que ele era um homem comum e assim, com um corpão, calça agarrada, blusa agarrada, óculos escuros, meu Deus do céu. Chega a doer na alma da gente de ver. Dói na alma ver até um homem comum, leigo assim, né? Dói muito mais ainda ver um sacerdote assim. Então, né, terminando essa leitura aqui do Sanaúra, que sempre é tão importante também, é outra leitura que a gente faz sempre aqui, né? Ele diz assim, olha, o critério mundano
nos levará a optar pelo que não nos traga complicações, o que agrada aos outros, o que é tido pelo mundo como politicamente correto. Será sempre covardia e às vezes apostasia nas decisões de consciência preferir a boa fama, ser queridinho por todos. Sabe aquele padre que quer ser o chegadão dos jovens, anda tanto com o jovem que acaba parecendo um jovem, né? Anda tanto com o mundo que acaba sendo do mundo, né? Então, nas decisões de consciência preferir a boa fama ou a segurança do trabalho estável ou ganho político, ao invés de dar testemunho de Cristo. Ele é que deveria dar o maior testemunho de Cristo. Converter-se significa, dizia o então cardeal Ratzinger, nosso Papa Emérito Bento XVI, não viver como todos, não fazer como fazem todos, não se justificar em ações duvidosas, ambíguas, mas pelo fato de que outros fazem o mesmo. Se os outros padres não usam batina, não seja você a não usar batina. Não é? Se converta mesmo, não faça o que todos fazem. Não tenha ações duvidosas, ambíguas, mas pelo fato de que outros fazem o mesmo. Começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Buscar, portanto, o bem, ainda quando seja incômodo. É incômodo usar batina. Mas é o sinal de Cristo no Senhor. É o sinal de Cristo no Senhor sacerdote. Então, não fazê-lo pensando no julgamento da maioria, dos homens, mas no juízo de Deus. Por outras palavras, buscar um novo estilo de vida, uma vida nova. Que novo estilo é esse que os nossos padres deveriam buscar e que infelizmente não estão buscando, meus irmãos? E aí, pego Dom Estevão novamente para dizer para vocês o que está na Pergunta e Responderemos 324 de 1989. As vocações sacerdotais e religiosas decrescem e rarefazem-se nos setores impregnados de preocupações sociopolítico-econômicas, nos quais se apresenta o modelo de Cristo e, por conseguinte, do padre, como sendo apenas o homem para os outros, em vez de ser o do dispensador dos mistérios de Deus. Não é difícil entender isso, né? Ele queria ser um homem só para os outros, mas ele não é só um homem comum para os outros. Na verdade, para realizar o trabalho secular ou profano que a teologia da morte de Deus apregoa, não é necessário tornar-se padre, religioso ou religiosa. Basta ser um líder sociopolítico, um animador de tarefas temporais. O clérigo, que assume as propostas do secularismo, faz papel ambíguo. Traz um rótulo tradicionalmente sagrado que não corresponde às suas atividades profissionais, o que o leva frequentemente a desertar das fileiras sacerdotais. Ele está com o pé dentro da igreja e com o pé fora. Como eu já disse anterior, não vou nem me alongar. Ele tem que ter noção, né? E eu prefiro deixar esse texto aqui do Frei Alberto Beckhauser, da Ordem dos Frades Menores, dos franciscanos, tá? Prefiro deixar um trecho que ele fala só das vestes. Eu vou deixar nas nossas mídias para vocês, tá? Como um complemento desse vídeo, lá no Instagram do canal, tá? Arca da Aliança 2018, né? Sem cedilha. Arca da Aliança 2018. Eu vou deixar esse texto lá, que eu tenho publicado as coisas relativas aos vídeos lá no Instagram. Posso deixar no Facebook também. Mas nesse livro dos símbolos litúrgicos, reparem, as pessoas também são símbolos litúrgicos. Entre os símbolos mais significativos da liturgia estão certamente as pessoas. O ministro dos sacramentos e, de modo todo particular, o sacerdote celebrante durante a missa torna presente o próprio Cristo. É Cristo quem batiza, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem consagra, diz o Concílio Vaticano II. Cristo está presente em sua igreja na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. É o mesmo, é Cristo, tá? Então a parte que ele fala dos símbolos sacramentais das vestes, eu vou digitar e vou deixar para vocês, prometo, tá? Só para não alongar muito mais esse vídeo. E aí a gente parte para a segunda, a gente está falando do liberalismo, a gente parte já para a parte final, em que eu vou ler o testemunho do Padre Paulo para vocês sobre a roupa, tá? Esperem só mais um pouquinho, porque é importante eu entrar nesse livro de outro padre, Padre Pascoal Rangel. Gente, vocês reparam, eu tô falando de padre, tá? Pascoal Rangel, ou seja, Santos Padres, né? Ele tem esse livro que é fantástico, né? Ele falecido em abril de 2010, A Teologia da Libertação, Juízo Crítico e Busca de Caminhos, é um livro muito famoso dele. E nesse livro eu tirei pra gente algo que eu acho fantástico, né? Para esse assunto que a gente está tratando, em que ele vai dizer o seguinte: olha, o sentido de reino do céu sofre um processo violento de secularização e torna-se antes uma utopia sociopolítica
que se busca realizar na medida do possível com a instauração de uma nova sociedade. Então o reino não alcança transcendência, ele no mais das vezes ele vai conseguir uma mudança social. Essa é a secularização e a perda do sentido do sagrado, que eu falei aqui no início do vídeo, tá? Então, no mais, ele está buscando uma nova sociedade. Não se nega, pelo menos em geral, até se afirma a significação transcendente do reino. Mas isto fica tão em segundo plano, tão apagado, que equivale na prática a uma negação. O próprio Jesus é visto como alguém que tomou partido, que agiu a partir de uma ótica de classe. E a tendência é vê-lo como revolucionário e libertador no sentido político do termo. Esse libertador toma o lugar do Jesus, é quem Deus fez Senhor e Cristo, ocupa o lugar de Cristo, que resume em si as exigências da luta dos oprimidos. Ora, não seria exatamente esse conceito de liberalismo e de opressor que está no liberalismo, que está no marxismo, que faz com que os padres se sintam oprimidos por aquelas vestes que eles deveriam vestir? Eu estou batendo na questão da veste, porque veste é um símbolo. Quando eu vejo um padre na rua com uma roupa comum, eu não vejo que ele é um sacerdote. Eu não vejo o sinal de Cristo ali. Vocês vão entender isso quando o padre Paulo falar agora no final do vídeo. Eu vejo um homem comum. Que triste, que triste, que triste. Repito, que triste. Porque esse Cristo que é desmistificado, é tornado revolucionário, é o mesmo padre que é desmistificado, que é tornado aquele que faz uma paróquiazinha boa, uma paróquiazinha que vai na missa, né? Que participa, mas não uma paróquia que enxerga nele Cristo, uma paróquia que vive a realidade transcendental da igreja nos sacramentos. Não, ele não vai conseguir isso, porque primeiro ele não está obedecendo à igreja. Mais um trechinho para acabar. A instrução acaba por concluir que a nova interpretação atinge assim todo o conjunto do mistério cristão, todo o conjunto, e opera o que se poderia chamar uma inversão dos símbolos, uma inversão das chaves de leitura. Todo o mistério cristão é relido em nova chave e começa a significar outra coisa. Se nós estamos degringolando, meus irmãos, é porque os nossos pastores estão degringolando. Pronto, falei. É isso. Os leigos, eles são atraídos. Olha, esse canal, gente, a Arca da Aliança, ela foi atraída, não é, por um sacerdote, que é um sacerdote muito firme. É um sacerdote, eu nunca vi sacerdote com roupa comum, ele é um militar, né? Mas eu nunca o vi com uma roupa comum, não sei a farda quando ele tem que servir dentro do exército. Fora isso, ele está sempre, né, sempre paramentado. Então, gente, isso me trouxe uma mudança da minha própria vida, né? Óbvio que eu já enxergava os sacerdotes dessa maneira antes, mas deparar com um homem de Deus é diferente. Um sacerdote totalmente entregue a Deus. E aí você compara, que é impossível não comparar, com outros sacerdotes que estão postando nas redes sociais. Ai, acabou minhas férias. Aí põe carinha triste, né? De volta à batalha. Antes só tava postando foto no barco, com drink, né? Com roupa comum. E depois, quando volta pra igreja, roupa de padre. São duas pessoas vivendo realidades distintas. Ele não é um padre nas férias. Nas férias ele é um leigo. Gente, infelizmente, pode até celebrar a missa, mas ele se identifica plenamente com o leigo. É triste, muito triste isso, tá? E Padre Paulo Ricardo, ele fala o seguinte, olha, presta atenção. Eu tenho uma leitura dele sobre essa obrigatoriedade da batina e, por fim, ele responde ao Felipe Aquino, que também, eu sou apaixonada pelo Felipe Aquino. O Felipe Aquino também é um discípulo de Dom Estevão Bittencourt, né? Por isso ele tem esses programas de pergunta e resposta. Ele tem todo o material de Dom Estevão Bittencourt, está nas mãos dele, Dom Estevão deu para ele, né? Padre Paulo diz assim, afinal, os padres são ou não obrigados a usar um hábito eclesiástico? Ele responde, né, que ele refutou muito em responder isso justamente pela perseguição que ele sofre por usar hábito dentro do ambiente dele. Ah, mas aquele lá que aparecer santo, né? Devem falar, ele não falou isso não, mas devem falar isso dele. Ele responde muito claramente no cânon 284. Os clérigos, diácono, padre e bispo usem hábito eclesiástico conveniente de acordo com as normas dadas pelas conferências dos bispos e com os legítimos costumes locais, ou seja, de acordo com a lei, né? Legítimo quer dizer de acordo com a lei. Aí, essa norma foi contestada, né? Foi questionada. Já que existe uma liberalidade da CNBB, da Conferência dos Bispos, né? Houve uma pergunta, né? Para essa conferência do que então eles usariam, já que usem hábito eclesiástico conveniente. O que é o conveniente?
Aí, Dom Lucas Moreira Neves responde: usem os clérigos um traje eclesiástico digno e simples, de preferência o clésima ou batina. Aí, outra questão é, de preferência? Padre Paulo faz um raciocínio lógico. Qual outro traje eclesiástico existe além do clésima ou da batina? Padre Paulo chega à conclusão, são os trajes do hábito religioso. O Frei Gilson, por exemplo, né? Então, reparem que eles tentam dar a volta sempre para não ter que usar a clésima ou batina. Mas a Congregação para o Clero, em 31 de janeiro de 94, né, no seu diretório, né, para o Ministério e a Vida dos Presbíteros, no número 66, coloca a obrigatoriedade do hábito eclesiástico, bem todas as razões por que deve usar. Com a sua incoerência com o espírito de tal disciplina, as praxes contrárias não se podem considerar legítimas e devem ser removidas pela autoridade eclesiástica competente, salvo as exceções completamente excepcionais. Ele faz uma redundância, né? O não uso do hábito eclesiástico por parte do clérigo pode manifestar a sua consciência débil de sua identidade de pastor inteiramente dedicado ao serviço da igreja. Não era o que ontem a gente falava das vocações religiosas? Né? E essa identidade de pastor que eu falo esse vídeo inteirinho. E o diretor ainda diz, isso significa que tal hábito, quando não é o talar, né, que o talar é o quê? Que vai até os tornozelos, né, que vem de talos, tornozelo, que significa calcanhar, tornozelo, né? E essa veste longa, que até os juízes lá do Superior Tribunal Federal, do STF, usam, não é? Ela vai até o que significa o poder. Por isso que eu estou falando que a gente tem que enxergar eles assim, com poder. Eles sofrem, mas isso também inspira os leigos a também se vestirem melhor, a sofrerem com eles. Olha como tudo é uma cadeia lógica. Eles foram se desfigurando e os cristãos também foram se desfigurando de cristãos. Hoje você não sabe se uma pessoa, se ela é mundana ou se ela é cristã, porque a roupa do mundano está dentro da igreja. Culpa de quem, gente? Culpa de quem? É óbvio que eu não posso imputar um sacerdote santo, né, a culpa dos cristãos andarem se vestindo mal, né, pessoas com calça apertada, com roupas decotadas, roupas totalmente impróprias para a vida, não digo nem para a igreja, para a vida, né, para se apresentar no mundo, né? A gente sabe que todas as partes do nosso corpo que detêm alguma característica sexual ou que incitam a uma imaginação, a gente deve cobrir em respeito ao próximo, em respeito a nós mesmos, a sacralidade do nosso corpo. Afinal de contas, Cristo não vive em nós. São Paulo diz isso. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas, continuando, o diretório ainda diz: quando não é talar, deve ser diversa da maneira de vestir dos leigos. Um padre não se veste como leigo, segundo diz a própria Santa Sé. Não é um querer. Isso é uma desobediência. Por isso que eu li a questão da obediência lá no final da Lumen Gentium para vocês. Porque eu tenho que estar de acordo com o conselho dos papas, né, dos bispos, que está de acordo com o Papa. Gente, isso vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. A resposta foi dada à CNBB, tá? A polêmica foi grande e um bispo ainda no Brasil, o bispo de Friburgo, segundo, né, salvo engano, eu vou deixar o vídeo no link para vocês, que o Padre Paulo responde, tá? Um bispo perguntou se isso valia para o Brasil. E a Santa Sé, em 22 de outubro de 94, logo depois do diretório ter dado esse 66, né, esse artigo 66, a Pontifícia Comissão, né, ou seja, se isso teria efeito vinculante, a Pontifícia Comissão respondeu: este diretório está permeado de um profundo espírito pastoral, porém muitas das suas normas não têm um caráter apenas exortativo, mas são juridicamente vinculantes. Efeito vinculante é tudo que é regra e não é uma relatividade, né? Eu não cumpro se eu quero cumprir. É uma regra que vincula o agente ao qual ela é destinada. Então ele está dizendo que muitos são efeitos vinculantes. O número 66, que é esse que a gente leu, da obrigatoriedade, está dentro de um capítulo geral com o título de obediência. Que mais? Está falando da obediência e vem o 66 que diz, né, que eles são obrigados a usar a roupa. Que eles são obrigados a usar
a roupa, as vestes, né? O clésima, na verdade. Coloca a obrigatoriedade do hábito eclesiástico, bem como todas as razões, porque deve usar. Não está dizendo só que tem que usar, mas todas as razões. Deve ser até bonito, né? Quer dizer, deve não, é bonito, né? E aí vem no 5A e diz, o artigo 66 recorda até mesmo com notas de rodapé os recentes ensinamentos do magistério pontifício. São 5 notas de rodapé, com várias citações em cada uma delas, recordando que os papas, João Paulo II, Paulo VI, Congregação para os Bispos, Pré-Educação Católica, etc., todos eles insistiram durante vários anos que os padres têm que usar um hábito eclesiástico. Aí o padre Paulo diz que João Paulo II, quando veio ao Brasil e ordenou no Maracanã alguns sacerdotes, em sua homilia estava lá claramente uma exortação a que os padres usassem o hábito eclesiástico. No 5C, o artigo 66 solicita, com afirmação categórica, a observância e a reta aplicação da disciplina sobre o hábito eclesiástico, dizendo: pela sua incoerência com o espírito de tal disciplina, as praxes contrárias não podem ser consideradas legítimas, fora da lei, e devem ser removidas pela autoridade competente, ou seja, os bispos não se vestem outra roupa que não essa. É a Carla que está dizendo? É o padre Paulo? Não, é a Santa Sé. A gente vê isso? Não. O que está acontecendo com a Santa Igreja Católica? O diretório é a referência para que sejam interpretados os decretos e conferências. Se eu tenho uma interpretação aberta dirigida à CNBB, está aqui o diretório esclarecendo o que a CNBB deve fazer então. Né? Usem os clérigos um hábito eclesiástico digno e simples, de preferência o clésimo batina. Aí vem a Santa Sé e diz que é obrigatório. De preferência, então eu consigo interpretar esse decreto da CNBB como dizendo assim: se não for clésima ou batina, deve ser então da sua ordem, né? Ou se você é franciscano, se você é capuchinho, use da sua ordem. Então, a exceção no número 288 do cano é para os diáconos permanentes somente, óbvio, né? Quem não cumpre esta norma está na desobediência. A obediência não é convencimento, ela é cobrada justamente no contrário. Ou seja, é quando eu não sinto vontade de fazer, que eu tenho que obedecer. Eu posso voltar para o Gênesis, que foi o vídeo que a gente começou ontem. Pois eu vou terminar com uma citação engraçada do padre Paulo Ricardo, numa palestra que ele deu. Ele diz assim, disse o professor Felipe Aquino: o diabo é meu mestre. Aí o professor Felipe Aquino diz: que isso, padre Paulo Ricardo? O diabo está ensinando o senhor? O padre Paulo disse: sim, o diabo é meu mestre, porque tem coisas na vida católica que eu não dava importância. Mas quando eu vi a fúria do diabo contra aquilo, eu disse: então deve ser muito importante, porque para o diabo estar com raiva desse negócio, deve ser coisa boa. Às vezes eu pregava de batina, às vezes de clésima, mas quando eu vi a raiva irracional que a batina faz surgir nas pessoas, eu disse: olha, acho que tem uma coisa de Deus nesse negócio aí, por isso vou usar mais. Aí me veio a intuição: a batina é um sacramental, porque o clésima é uma identificação, mas não é sacramental. A batina é um sacramental, porque a gente abençoa a batina, o padre, né, abençoa a batina. Antes de pôr a batina, ele beija a batina e ele reza para pôr a batina. É uma couraça que defende o padre na luta. Não é à toa que o diabo tem raiva da batina. É porque ela nos defende. Ela é um sacramental. Ela é como uma água benta. Ela é como o crucifixo. É como um sal bento. É um sacramental. Toquem na batina de um padre e façam uma oração. Se vocês puderem, é um sacramental. Outro exemplo, ele disse, é a comunhão de joelhos. Para terminar, meus irmãos, realmente, quando o padre Paulo dá um testemunho desse, né, de que desde então ele só sabe usar a batina, é porque ele tinha o coração aberto e a vontade de realmente ser um outro Cristo no mundo. Eu faço votos que todos os sacerdotes que conseguiram chegar até aqui 1h20 de vídeo, né, e os leigos, olhem os sacerdotes e rezem pelos sacerdotes. Hoje, quinta-feira, mais uma vez eu repito, é dia de oração pelos sacerdotes, né, e que os sacerdotes olhem para si com outros olhos, né, vejam na batina realmente o sacramental que os protege e que protege toda a grei, né, protege todos aqueles que seguem atrás deles e que são também
como que um exemplo, né, das roupas que os leigos devem costumar usar. E também não se cansem de exortar os leigos, não, né, com suas roupas e seus maus trajes dentro da igreja, porque o sacerdote não é um homem comum. Foi isso que a gente aprendeu nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, e Deus abençoe nossos sacerdotes por intercessão de Dom Estevão Bittencourt. Amém. Até mais.